Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil no longo prazo poderia se valorizar acima de 3.000%. Isso mesmo que vocês ouviram. E para além disso, com o super ciclo de commodities que pode acontecer olhando para o futuro, o banco poderia retomar bons pagamentos de proventos. Agora você deve estar se perguntando, Pablo, super ciclo de commodities, o que isso tem a ver com o Banco do Brasil? Para quem não sabe, o Banco do Brasil ele é muito ligado ao agro, né? Ou seja, basicamente ele é uma empresa comoditizada, pessoal. Ele depende da soja, depende do milho. Tanto que a alta da inadimplência que tem acontecido agora com o Banco do Brasil é por conta dessa crise que tem aí sido avassaladora no setor do agronegócio. Porém, o cenário contrário pode acontecer. Se o agro acabar reagindo, o Banco do Brasil poderia ter uma das maiores altas da bolsa, tá? Exatamente isso que vocês ouviram. Assim como num passado distante, como aconteceu ali, ó. Em 2002 até 2007, o banco acabou subindo 700% na cotação. Isso num período, tá? De apenas 4 anos. Aquele retorno que o Banco do Brasil deu naquela época, né? Graças ao boom de commodities que teve, o banco deu mais de 100% ao ano na média. Aí vá a dúvida, será que esse cenário pode se repetir? Até porque o preço sobre valor patrimonial está muito parecido com aquela época, tá? Tanto de 2021 na pandemia, como 2016 e 2004. Geralmente quando o banco fica muito barato, precede uma valorização bem expressiva. Então já fique comigo até o final, que eu vou citar aqui gatilhos sobre Banco do Brasil, de como que ele poderia trazer um dos maiores retornos da bolsa olhando para o futuro. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito aí no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, e de fato aí o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 38% de toda a minha carteira nas ações do Banco do Brasil. E claro que essa posição foi constituída ao longo do tempo, tá? O banco tem uma representatividade bem expressiva e aí tem outras ações, né? Também tem o Itaú representando 31% da carteira. Perceba que só o setor bancário, né, já dá mais aí de 60% de todo o meu capital. Então, sim, eu estou concentrado no setor bancário, porém, eu tenho um viés de, tecnicamente, os bancos estarem muito baratos agora, por conta dessa Selic alta. Então, eu estou sendo contraintuitivo, né? O Banco Central está com uma política contracionista de aumentar a taxa de juros e geralmente os bancos se prejudicam nesse cenário. Eu estou comprando justamente em momentos impopulares, em momentos que a economia está fragilizada. Eu não deixarei minha carteira concentrada em bancos, ou seja, estaria comprando ferozmente agora se o juro tivesse baixo, tá? Porque o Brasil, historicamente, é um país que negocia com juro nominal altíssimo. Então, tudo vai depender do momento, pessoal. Investimento é totalmente circunstancial. Depende dos momentos, tá? E por isso que agora eu prefiro ter uma carteira mais exposta ao setor financeiro, justamente para ter, né, essa alavancagem patrimonial. Com uma queda da Selic, os bancos poderiam destravar bastante valor. E em particular, o Banco do Brasil, que é o principal escopo desse vídeo, está sendo o bancão mais afetado por conta da alta da inadimplência no agronegócio, e não somente isso, tá? Para além do agronegócio, que é o principal detrator dos resultados do Banco do Brasil no curto prazo, o aumento da taxa Selic está prejudicando o Banco do Brasil, porque ele também tem a parte de pessoa física, e a parte de pessoa física dele está sendo contaminada com a parte do agro. O agro se prejudica quando o juro está alto, e tem mais, pessoal, tá? A parte de pessoa física também está para o funcionalismo público, a parte ali de crédito consignado. Só que não é um consignado de alta renda como o Itaú.
É um consignado para a classe média. Então, assim, a classe média está com muitos empréstimos e não consegue pagar. Por isso que o banco está tendo aí prejuízo na parte de crédito. Pablo, prejuízo? Exato, o banco está tendo prejuízo, tá? O Banco do Brasil só está tendo esse lucro aí, ó, você vê. Ah, o banco tem lucrado de 3 a 4 bilhões por trimestre. Como assim, Pablo? Por que ele tem lucrado isso se o banco está tendo prejuízo? Graças às participações que o Banco do Brasil tem em outras empresas, tá? Então essas participações que o banco tem no Banco da Patagônia, na BB Seguridade, na Elo Cartões, tá? Tecnicamente é porque ele é como se fosse uma holding, né? Ele detém aí ações de outras empresas e essas empresas pagam dividendos para o Banco do Brasil. Então o banco está protegido, né? Justamente porque 50% de todo o resultado do Banco do Brasil é advindo de suas investidas. Se não fosse por isso, o banco estaria dando prejuízo, tá? Por isso que é muito importante os bancões terem essa diversificação. O Itaú, por exemplo, tem uma diversificação parecida, porque o Itaú coloca lá 12 bi de lucro no trimestre, só que, pessoal, a parte de crédito do banco deu 4 bi. Grande parte de lucro do Itaú também vem advindo da parte de seguros. Por isso que o setor bancário é protegido. Porque se a parte de crédito estiver enfrentando prejuízo, o banco ainda vai continuar dando lucro, porque ele tem participações em outras empresas, não fica só dependente aí da parte de crédito. Isso aqui é um ponto muito positivo, tá? E agora, qual que é a moral da história? A moral, pessoal, é a seguinte, tá? É que as grandes oportunidades, pelo menos na minha visão aqui, surgem justamente nesses cenários difíceis, quando o banco está passando por algo complicado. Por quê? Esse algo complicado tende a ser pontual, como já aconteceu em outras crises no passado. Você pega aqui o histórico de Banco do Brasil no longo prazo, olha o que aconteceu, ó. Pega aqui numa lupa de máximo. 2013, o Banco do Brasil teve uma queda severa no lucro líquido, aumento da inadimplência, depois ele foi recuperando gradualmente. Depois aqui, ó, 2016, ele teve outro tombo no resultado, depois ele recuperou. Aí teve aqui 2019, outro tombo no resultado, depois recuperou. E agora, mais uma vez, a história se repete. O Banco do Brasil tá tendo outro tombo no resultado. E eu acredito, tá, que essa crise aqui no Banco do Brasil não seja nem a primeira e nem a última. O banco vai enfrentar crise no futuro também, após uma recuperação. Só que aí é que tá. Pelo menos agora nessa crise, a gente já tá tendo um ponto positivo que nas outras o banco não tinha adotado. O banco ele tá tendo aí a prática de aumentar a sua participação em alta renda. Então, o banco pode ter crise no futuro? Pode. Porém, a questão é: qual será o impacto dessa crise? A gente não vai ver mais uma queda de 50% no lucro líquido como tá vendo agora. A gente vai ver uma queda de 20, 25, é menor. Acaba aí tendo pelo menos, né, um amortecedor, digamos assim, né? O banco não vai chegar a cair tanto em momentos de estresse. Porém, se a gente olhar para uma outra lupa, se você é um investidor que tem mais apetite por risco, isso aqui é um paraíso para você, tá? Porque são justamente nesses momentos de extrema dificuldade no banco que você aproveita para comprar as ações em preço de banana. Por exemplo, ó, agora que o banco está repetindo uma crise muito parecida, só que dessa vez o ponto central da crise do Banco do Brasil é o agro, como sempre foi, né? Lá na época de 2004, onde o banco subiu fortemente, o agro também era o problema. O banco sempre foi o maior financiador do agronegócio aqui no país. E o agro é cíclico. Como eu falei, depende do preço das commodities. Se a soja subir, o banco se beneficia. Se o juro brasileiro cair, a soja começar a subir, a inadimplência voltar a diminuir, para a inadimplência cair, o preço das commodities agrícolas, algodão, soja, milho, precisam se valorizar, né? Conjunturalmente, o banco vai ter aumento do resultado, como aconteceu no ano de 2022, onde o preço da soja disparou por conta da guerra que a gente teve ali da Ucrânia e da Rússia, né? Então aquele efeito lá dominó que eu já expliquei para vocês em outros vídeos. O petróleo, tecnicamente subindo, encarece o preço dos fertilizantes e a busca por commodities, né, como soja, milho, tende a ser o fator principal. E aí, com essa alta acontecendo, o Banco do Brasil acaba aí levando também uma alta no resultado de brinde. Agora que esse cenário não está acontecendo, a gente vê que o banco está barato. Por quê? Porque nestes cenários de crise, você pega aqui, ó, 2021, o banco chegou a ser cotado por 0,58 de PVP. O banco está nas suas mínimas históricas. E Pablo, antes de a gente tratar dessa valorização em dividendos longo prazo, será que o Banco do Brasil tem uma espécie de fundo? Olha, pessoal, a gente não consegue cravar perfeitamente o fundo de nenhuma ação, tá? Essa é que é a grande realidade aqui. Porém, tem um ponto positivo. A gente pelo menos consegue ter por aproximação até quanto no máximo o Banco do Brasil poderia cair, já que o banco, pessoal, a gente sabe que historicamente é muito difícil dele ficar cotado abaixo de 0,50 o seu valor patrimonial. Isso aqui serve como se fosse, né,
um fundo histórico do banco, nem épocas que o Banco do Brasil gerou prejuízo, como já aconteceu lá em 2002, o banco chegou a apresentar prejuízo no seu balanço, o mercado nunca pagou abaixo de 0,5 valor patrimonial. Então, no pior dos cenários possíveis, qual seria o preço do caos no Banco do Brasil? Se o banco chegasse a dar prejuízo, ó, exatamente o que eu tô falando, tá? Prejuízo. Não acho que isso é possível, mas assim, vamos colocar o pior cenário. Você quer pôr o pior? Vamos pôr então. Pega o valor patrimonial aqui, ó, 33,45, que é esse valor patrimonial, e multiplica por 50, que é metade do valor contábil. O banco teria que cair para R$ 16,72. Esse seria a espécie do fundo do Banco do Brasil. Como o banco está sendo lucrativo, o patrimônio líquido do banco está crescendo. Mesmo nessa crise, o banco continua dando lucro acima de 3 bilhões por trimestre, o que é suficiente para ele aumentar o seu patrimônio líquido. E o patrimônio líquido tem crescido. As perspectivas nesse ano é que o patrimônio líquido se encerra em R$ 35. Então você vê que o banco está barato. Observando-se aqui pela cotação atual de 19, dividido, né, por 33. Agora, o banco está por 0,56 vezes o seu valor patrimonial. Ele está muito descontado, pessoal. E aí, ó, somente para ele voltar para o preço sobre valor patrimonial médio, as ações do Banco do Brasil já teriam que se valorizar 78% na cotação. Então eu diria que o investidor está comprando o Banco do Brasil agora, ele não pode ficar ficcionado somente em dividendo, ele também tem que olhar para o ganho de capital. A reprecificação das ações já vai te trazer bastante dinheiro, tá? E detalhe que para isso acontecer, muito provavelmente o lucro líquido do banco já vai ter se recuperado. E aí de brinde você vai conseguir ter dividendos bem expressivos, tá? Agora, vou compartilhar esse estudo aqui para vocês de Banco do Brasil, ó, 2004, 2016. As pessoas que compraram, tiveram essa cara de pau, digamos assim, de comprar Banco do Brasil nesses momentos de baixa, nada de recomendação, multiplicou o seu capital em várias vezes. Olha o que aconteceu em 2004, o banco subiu 1.500% na cotação em apenas 3 anos, que foi aquele boom de commodities que eu falei para você do agro. 2016 o banco subiu 300% na cotação. Aqui a gente nem teve boom de commodities, só teve uma recuperação mesmo parcial do lucro líquido. Então perceba, o banco fica muito barato. E este momento atual de PVP deprimido está parecido com 2016 e muito parecido com o ano de 2004. Em momentos eufóricos, com alta da bolsa, queda na taxa de juros, o banco poderia subir num cenário otimista. Vamos colocar aqui otimista, saindo um pouco do intermediário. O Banco do Brasil poderia subir 435% na cotação. Ah, Pablo, mas você falou 3.000%. Olhando para longo prazo é possível. Imagina que o lucro do Banco do Brasil cresça uma taxa média, de 9,5% ao ano, que essa foi a taxa média do crescimento do lucro líquido do Banco do Brasil, tá? 9%, vamos arredondar aqui, 9%. Hoje o banco lucra ali, ó, seus 20 bilhões, né? Por ano, você coloca numa taxa de 15 anos, olha lá no futuro, o banco pode dar um lucro de 72 bilhões. Imagina se o mercado pagar um múltiplo de 12 vezes nas ações, que é possível em momentos eufóricos, o banco valeria seus 800 bi de valor de mercado daqui a 15 anos. Você teria um potencial de alta de 678%, somado ao reinvestimento do provento, você poderia superar mais de 3.000% de rentabilidade. E tem mais, sabe qual que seria o retorno embutido hoje na ação do Banco do Brasil? Pensa da seguinte forma, 1 menos payout vezes o ROI, a gente está trabalhando que o banco vai recuperar a rentabilidade, isso aqui é questão de tempo. E aí o banco poderia crescer o seu lucro a uma taxa de 14% ao ano, pelo menos para os próximos 5 anos. Aí você coloca um yield, ó, você projeta com a recuperação do lucro do Banco do Brasil, o valor de mercado dividido pelo lucro, você tem um PL de 3. 1 dividido por 3 vezes payout de 45%, o banco daria 15% ao ano de yield. Aí você coloca com uma taxa de crescimento do lucro líquido de 14, mais um reinvestimento e mais um re-rating, supondo que o valor patrimonial da ação suba um 100% em 4 anos, quanto que dá em 5 anos se o banco subisse? 120%, vamos colocar aqui, tá? Vamos supor que as ações demorassem para subir 120% em 5 anos. O banco daria aí 17% ao ano só em valorização. Soma com a valorização embutida aqui, ó. Você tem 49% ao ano na sua média, desde reinvestimento, crescimento do resultado, aumento do ROI, pagamento de proventos e valorização nas cotações. Então, se você está olhando para uma premissa de recuperação, o Banco do Brasil poderia dar mais de 50% ao ano na média, para você que está olhando nessa mira de recuperação. E se você estender o longo prazo para uns 10, 15 anos, ele poderia dar uns 27 a 30% ao ano com muita tranquilidade, como aconteceu
desde o Plano Real. Pablo, é muito lindo você falar isso, o yield aumentando, PVP subindo forte, a ação reprecificando rápido, o banco reagindo, só que, pessoal, nem tudo é um mar de rosas. Nesse caminho você vai enfrentar bastante turbulência. Olha o que aconteceu com as ações na pandemia, derreteram mais de 40%, tá, do topo. E detalhe, se você pegar a cotação padrão, o derretimento foi ainda maior. A ação chegou a cair pela metade. Então, assim, esses tombos vão acontecer, tá? E você vai ter que estar preparado, não há o que fazer. Você vai ter que estar preparado no seu psicológico. Esse tombo que o Banco do Brasil deu de 20% não foi nada, perto dos tombos que ele já teve no passado. Porém, eu acho que esse tombo já é o máximo, porque essa é a minha opinião, tá? Porque hoje, naquela época, quando o Banco do Brasil caiu para, né, tecnicamente R$12, R$13, o valor patrimonial do banco era muito menor. O patrimônio líquido do banco naquela época era menor. O pessoal se esquece de que o patrimônio líquido cresce. O mercado dificilmente vai pagar abaixo de 0,5 vezes de PVP. E aí talvez o novo normal do Banco do Brasil hoje não seja mais 12, 13 reais, seja 19. Lá no futuro, quando o banco enfrentar uma crise, talvez o novo normal seja 30, 40, porque o preço sobre valor patrimonial será diferente. O mercado tende a obedecer bastante isso. Então, coloque na sua cabeça, o que mais importa para Banco do Brasil é esse carinha aqui, ó, o preço sobre valor patrimonial. O PL nem tanto, porque é uma ação cíclica ligada ao agro. Em momentos que a volatilidade do agro estiver elevada, o banco vai tecnicamente derrabar na cotação, vai cair o lucro líquido e o PL vai aumentar. E lembra daquela premissa que eu falei para vocês? Ações mais cíclicas, geralmente quando o PL está mais alto, denota meio que uma espécie de oportunidade, já que você sabe que essa ciclicidade não vai ser para sempre. Então sim, trabalhando na recuperação, é um banco que poderia estar bem descontado. Até mesmo quando você usa, né, pela lógica do Benjamin Graham, supondo uma recuperação tímida do resultado, o Banco do Brasil poderia ter um preço justo na ação, no médio prazo, de R$ 61. Dividido por este preço de 19, você teria um potencial de alta de 222% na cotação. Então assim, pessoal, já tô quase, ficando irresistível aqui de fazer um aporte no Banco do Brasil, porque o preço realmente está chamando muita atenção. Só que saiba, não é uma tese óbvia, não é uma tese de dividendos. O Banco do Brasil saiu daquela tese de alto ROI, de alta rentabilidade, para uma tese de recuperação, como já aconteceu com o Bradesco. Então assim, precisa ter paciência. Ele vai voltar assim a ser uma empresa boa pagadora. Só que vai levar tempo, a mesma coisa que aconteceu com o Bradesco. E esses momentos, para quem está acumulando patrimônio, pode ser muito interessante. E agora, claro, não, Pablo, preciso viver de dividendo hoje. Aí não tem jeito, né, pessoal? Aí não vai dar para comprar Banco do Brasil. Você vai ter que deixar com uma posição menor. Você vai ter que comprar outras ações que vão te dar já uma rentabilidade no curto prazo. BB Seguridade está pagando bem, Itaú está pagando bem, Petrobras está pagando bem. Só que, ó, veja bem lá. Já teve momentos que a Petrobras era um Banco do Brasil, que estava passando por dificuldade. Então, assim, por isso que é importante você não ter 100% da sua carteira em uma única ação. Claro, depende muito de caso a caso. Pablo, eu sou um investidor que não quero mexer na minha carteira pelo menos para os próximos 15 anos. Aí não tem problema, né? Você ter uma concentração de 70% a 80% numa única ação. Só que se você é um investidor que precisa do dividendo no agora, precisa viver desse dividendo, aí, né, não é muito recomendável. Melhor que você tenha uma leve diversificação. Eu não digo uma diversificação excessiva, forçada, mas eu digo uma diversificação inteligente. Por exemplo, vou ter 30%, 40% numa ação só, mas você não vai ter 80%, 70%. Entendeu como funciona? Tem que ter um equilíbrio, né? Porque você depende desse... Imagina se você tivesse, neste momento pontual, 80% em Banco do Brasil. Você estaria na roça, né? Porque você não teria dividendos aí para você. Você teria um dividendo pífio, né? De 4% ao ano. A não ser que você é um investidor que comprou muito barato lá em 2021, 2020, que aí seu yield on cost é muito mais alto, que é o meu caso, tá? O meu yield on cost em Banco do Brasil é bem alto, porque na verdade, pegando mais ou menos desde quando eu comprei a ação, meu yield on cost no banco é de mais de 8% ao ano, mesmo após essa crise do agro. Então assim, depende de caso a caso, investimento é circunstancial. Às vezes, para você não faz sentido comprar Banco do Brasil, porque você quer provento pro agora. Porém, se você está trabalhando em uma rentabilidade maior e recuperação, pode fazer sentido. Nada se trata de recomendação, mas sim, olhando aqui para indicador, o banco está barato, tem potencial de alta e pode, com a recuperação do lucro, pagar bons proventos, estaria sendo avaliado por 3 a 4 vezes
de preço sobre lucro. Lembrando que é uma estatal. Você também poderia no futuro, quem sabe, ganhar com gatilho de privatização. Por isso aqui não é garantido, né, pessoal? Vamos trabalhar aí no cenário que é mais favorável. E se você obedecer esses ciclos de boom econômico como aconteceu aí no passado, o Banco do Brasil poderia ser aquela ação multiplicadora de capital. Só que aí, né, em troca você vai ter que suportar uma volatilidade mais acima da média mesmo, tá? Por isso que eu tenho ciência, tenho o Banco do Brasil com maior posição, mas eu sei da volatilidade do banco, sei que ele nunca vai quebrar, porém, né, é uma empresa mais cíclica, eu vou ter que ter paciência para colher os frutos lá no futuro. Se bem que eu tô tranquilo, né, porque tecnicamente eu tô com 80% de rentabilidade em Banco do Brasil. Para quem viu meus vídeos anteriores aí sabe do que eu tô falando, porque meu preço médio na ação é de R$11, então eu tô tranquilo nesse quesito. Seria diferente se eu tivesse comprado o Banco do Brasil a R$27, aí eu estaria bem triste, tá? Estaria amargando um prejuízo aí de mais de 28% no curto prazo. Por isso que comprar barato é fundamental. O preço, ele protege você de muita coisa. E conforme for passando o tempo, o seu preço médio na ação tende a se reduzindo, tá? Por quê? Você vai recebendo provento, você vai reinvestindo, e aí o preço médio vai se reduzindo, porque às vezes toda essa posição que eu construí no Banco do Brasil não foi nem com o recurso do bolso, foi com dividendos que eu fui recebendo e comprando. Então assim, né? Eu tô tranquilo. Agora não digo mesmo para quem pegou todo o seu capital e comprou a R$27. Porém, calma, às vezes no longo prazo, daqui a 4, 5 anos, você vai estar no lucro. Precisa ter paciência. Por isso que ações é um negócio de médio a longo prazo. A não ser, preciso viver desse dividendo hoje. Aí você vai ter que, né, ter empresas mais previsíveis, não as mais cíclicas, né? Agora, você quer rentabilidade, as cíclicas parecem ser muito mais bem-vindas aí. E o banco poderia sim trazer mais de 40, 50% ao ano, olhando lá para o futuro com a recuperação do agro e queda na taxa Selic, tá? Bom, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Antes disso, essa planilha você contém vários benefícios, tá? Você tem aí, ó, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, o ranking das ações mais baratas, indicadores de qualidade. E você tem várias ações nessa planilha, mais de 100 ações para você analisar. Totalmente vitalícia pro resto da sua vida, mais barata do que o preço de uma pizza. E tem mais, é totalmente automatizada. O link desta belezura aqui estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui para vocês na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comente aí, pessoal, se vocês têm ações do Banco do Brasil. Em particular, tenho o Banco do Brasil, estou doidinho para comprar. Só não estou comprando agora porque eu estou focando no Itaú e em outras ações. Mas quando eu constituir minhas posições nessas outras, muito provável que eu vou voltar a comprar sim o Banco do Brasil neste patamar de preço. Principalmente porque o banco está de uma das suas mínimas históricas, tá? Então realmente aí impressionante essa oportunidade que o banco está oferecendo, ao meu ver. Nada se trata, mais uma vez, de recomendação, é minha visão e eu posso estar totalmente errado. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!